Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Késia Prince. Estou fazendo as correções do PET de Arte e também de Ensino Religioso do ano de 2021. Para você que ainda não conhece meu canal, convido você a se inscrever e fazer parte da família da artista. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo! Nós vamos fazer a correção das semanas 4 e 5. O eixo temático é conhecimentos e expressões em teatro. Recapitulando, o texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica. Ele é o norte, a bússola, que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo. O texto teatral representa uma história criada por um autor, encenada por atores, contada para um público. Por ser basicamente narrado por meio de diálogos, é chamado de texto dramático. Através dos textos, todos os elementos que compõem uma peça teatral são denominados lugar, tempo em que se passa as cenas ou a história, característica dos personagens, etc. Os autores, ao pensarem e criarem seus textos dramáticos, fundamentam-se em teorias que refletem todo o momento histórico de uma sociedade. Uma teoria dramática influencia diretamente no desenvolvimento dos diferentes gêneros teatrais. É elaborado a partir da criação do discurso direto, que é fiel à reprodução da fala das personagens. Mas atenção, não podemos confundir o texto teatral com o gênero teatral dramático. Na estrutura redacional do texto teatral, o autor coloca primeiro o nome da personagem para só então escrever o que é dito por ela. Observações sobre como a personagem deve estar, lugar, estado de espírito, marcações, etc., recebe o nome de rúbricas e devem ser escritas entre parênteses. Eu peguei um exemplo de um texto teatral de Ariano Suassuna, foi adaptado por Renata Kamala, e esse texto é sobre o Teatro Alto da Compadecida. O exemplo de rúbrica vocês veem em destaque na cor verde, na fala do padre, com desprezo, fecha parênteses, um cachorro. A fala do padre deveria ser uma entonação de voz com desprezo. Então, esse é um exemplo de rúbrica no texto teatral. O gênero teatral é uma forma específica de representação ou apresentação cênica. Os gêneros teatrais apresentam sempre uma certa polêmica ao serem definidos. De modo geral, essas classificações surgem a partir de generalizações, o que acaba gerando polêmicas. Questões como a cultura, pontos de vista e determinados momentos históricos são importantes para as definições de gêneros teatrais. Novos gêneros teatrais surgem fundindo-se ou influenciando os gêneros que já existem e os que estão para se desenvolver. Sabemos que o teatro ocidental surgiu na Grécia Antiga, a partir dos ritos em honra ao deus Dionísio. No seu princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos, que são eles: a tragédia. A tragédia é o gênero mais antigo e respeitado. Na Grécia, autores como Ésquilo, Sofócles e Eurípides escreveram peças que possuíam uma função educacional moralizadora. Deuses e seres humanos mostravam por meio de suas angústias e medos os dramas da vida. ¡Rápido! ¡Rápido, huid! ¡Huid, señoras, huid! ¡Quieta, infortunada! De mi mano nada temas. ¡Oh, feo Apolo! ¡Protégeme de la muerte! Los más odiosos quiero matar. Comédia. O principal objetivo da comédia é provocar o riso do público, a ridicularização dos costumes, cenas que mostram pessoas em situações cômicas e o exagero das atitudes pontua esse gênero. A crítica social tem que existir, embora questões mais profundas praticamente não sejam realizadas. Benzedor, fui até num curador. Nada. O que o bosta do curador mandou você fazer? Procurar o senhor. Vamos lá. Por favor, seu nome? Meu nome é de botismo ou de crisma? A sátira é a síntese da comédia e da tragédia.
Em uma sátira, é muito comum ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. Era muito comum pequenas sátiras serem encenadas nos intervalos de grandes tragédias. A palavra sátira vem de sátiro, seres da mitologia grega que acompanhavam o deus Dionísio e que tinham chifres e patas de bode. Vocês estão tudo cercados, sai com as mãos pra cima! Vai pelo fundo, foi fundo! Ei, nem tente ir pelos fundos não, que os trem tá tudo lá já! Além desses gêneros principais das artes cênicas, tem muitos outros, e nós vamos ver as características de alguns. O auto, ele surgiu a partir da tragédia e da sátira. Os primeiros autos ocorreram durante a Idade Média, na Espanha por volta do século XII. A maior expressão desse gênero, no século XVI, foi Gil Vicente. A moral é o elemento mais importante dos enredos dos autos. Ariano Suassuna escreveu o Auto da Compadecida. Temos também o drama. O enredo se baseia nos conflitos sentimentais humanos. A tristeza geralmente é muito recorrente como tema. Pode ser visto como uma forma exagerada de tragédia. A mímica é uma encenação na qual os atores representam por meio de gesto. Toda a expressão se dá através de movimentos corporais sem o uso da fala. O musical. No musical é uma combinação de música, canções, dança e diálogos falados. A música é a principal forma de expressão da emoção das personagens. Atualmente é na Broadway, onde se encenam grandes musicais. Cats, O Fantasma da Ópera e Glace são alguns exemplos. A ópera é basicamente uma encenação que consiste em um drama musicado. As falas das personagens são cantadas. Os cantores são acompanhados por uma orquestra sinfônica completa. O timbre de voz dos cantores e as personagens recebem uma classificação. Questão número 1. Escolha 2 gêneros teatrais que não foram explicados, depois pesquisa nas suas principais características. Então, a letra A, eu vou falar, gente, sobre o teatro de sombra e também vou falar sobre o teatro de bonecos, que não foi falado. O teatro de sombra, ele é um teatro em que consiste em fazer os personagens através de sombras, pelo foco de luz, você consegue desenvolver esse teatro. E o teatro de bonecos, ele é mais desenvolvido para o público infantil e utiliza-se bonecos, ou o artista cria, ou ele compra já esses bonecos prontos para dar vida aos personagens. Questão número 2. Com relação aos gêneros teatrais, é correto afirmar. Letra A. A comédia é uma encenação na qual o humor é o ponto principal e surgiu no final do século XIX. Letra B. O drama, um texto escrito para teatro que se vale de gestos, mímicas e coreografia para se expressar. Letra C. A ópera é um gênero artístico em que um drama é encenado com
cantos e músicas. Letra D. Na mímica, os atores recorrem principalmente à voz. Letra E. O ato é gênero teatral mais recente e mais difundido no mundo. Analisando as alternativas da questão número 2, nós vamos marcar a letra C como correta. A letra C é correta porque ela está dizendo fielmente as características do gênero artístico que é a ópera, em que um drama é encenado com canto e música e acompanhado também por uma orquestra. Portanto, a correta é a letra C e as demais alternativas estão erradas. Número 3. De acordo com o texto, quais os elementos principais ou tríade essenciais que compõem o teatro? Letra A. A comédia, o drama e a tragédia. Letra B. O ator, a cena e o público. Letra C. O ator e o público. Letra D. O cenário, a trilha sonora e personagens. E a letra E. Autor, personagens e gêneros teatrais. Segundo o texto que nós estudamos, podemos ver que a resposta da número 3 é a letra C. O autor, o ator e o público são elementos principais do teatro. Questão número 4. Qual gênero teatral recorre prioritariamente aos gestos em suas composições cênicas? Letra A, a ópera. Letra B, a mímica. Letra C, o drama. Letra D, a dança-teatro. Ou a letra E, o musical. Sabemos que o gênero teatral que recorre aos gestos para sua expressão artística é a mímica, que ela utiliza gestos e nenhum som da voz para se expressar e narrar uma história. Terminamos aqui mais uma correção do PET. Espero que vocês tenham gostado e espero também ajudar. Fiquem com Deus.